Unipar Carbocloro, Unip 6 ou Klabin? Qual das duas dessas empresas é melhor para quem quer receber dividendo? E tem uma delas que está prometendo pagar um dividendo absurdo aí nos próximos anos, que vai crescer muito o lucro. É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E eu vou te mostrar sob a minha ótica da nossa estratégia aqui do Clube do Valor, qual é a que faz mais sentido para quem gosta de receber dividendos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal Seu Dividendo, que aí você não perde mais nenhum dos conteúdos que eu vou soltar por aqui. Beleza? Bora pro vídeo. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Felipe Almeida, sou planejador financeiro CFP, sou analista de valores imobiliários CNPI e eu venho acompanhando a popularidade que tanto Klabin quanto Unipar vem recebendo aí nos últimos meses. Duas empresas muito focadas em commodities, como a gente vai ver a partir daqui no vídeo, e elas vêm sendo muito bem faladas pela família Barsi, senhor Luiz Barsi, maior bilionário pessoa física aqui da Bolsa do Brasil, inclusive tem vídeo copiando as ações do Luiz Barsi, que eu fiz aqui no canal para mostrar o resultado para vocês, e essas duas estão dentro da carteira deles também. Não à toa, teve muita gente que começou a comprar essas ações, e antes da gente começar a falar sobre de fato as empresas, eu quero que você me conte aqui nos comentários. Você tem alguma dessas duas empresas na carteira? E se sim, por que você está comprando essas empresas? Bom, o fato é que as duas estão melhorando resultados nos últimos anos. A Klabin, por exemplo, colocou no último resultado trimestral um aumento de dividendos a ser pago ali, que é o maior dos últimos 5 anos, como a gente consegue ver nesse gráfico aqui, ó. O dividend yield da empresa pulando para quase 8 ali, superando todos os outros anos anteriores. Só que não é só isso. Segundo a própria Klabin, ela está entrando numa nova geração de investimentos dentro da empresa, o que vai aumentar a receita, aumentar lucro e, consequentemente, aumentar dividendos. Isso tudo porque já há alguns anos a Klabin está investindo no projeto Puma, que, segundo a própria empresa, é o maior investimento da história deles. O Puma 2 nada mais é do que um complexo industrial lá em Ortigueira, no Paraná, onde o que a Klabin está buscando é ser a primeira empresa do mundo a produzir o papel Eucaliner, que é um tipo de papel diferente que a própria Klabin já patenteou. Ou seja, eles criaram um produto inovador, que é um tipo de papel que exige menos gasto energético e gera um resultado 20% superior aos atuais produtos do mercado. E depois de criar essa patente, agora eles estão montando plantas para produzir em massa esse papel daqui para frente. Na prática, o que a Klabin vai poder fazer é esse tipo de papel que está aparecendo aí na tua tela, chamado de papel cartão. E a gente consegue ver muito, tanto em embalagens para celular, quanto em embalagem de bebida, até de perfume ali, ó. Segundo a Klabin, a demanda para os papéis cartões vai crescer pra caramba, não só no Brasil, mas no mundo todo nos próximos anos. E isso coloca ela muito bem posicionada daqui para frente. E essa é uma das razões do porquê o Luiz Barsi fala muito dessa empresa. E muitos investidores de pessoas físicas acabam entrando nesse oba-oba com a empresa, com os novos projetos, e fazem que nem o Reginaldo Neri ali, ó, que comentou em um dos nossos vídeos. Quem aqui como eu, um pescador de dicas e está comprando Klabin, curte o comentário. Ou seja, tanto o Reginaldo quanto 83 pessoas que curtiram esse comentário aqui compraram a Klabin somente por conta de diquinha, porque tem gente falando bem dela. E não é de hoje. Desde 2017 ali, quando a Unipar tentou fechar a capital, o Luiz Barsi liderou os acionistas da empresa na época, dizendo que ela valia muito mais do que o pessoal estava querendo pagar por ela. E o que a gente viu foi uma valorização muito forte das ações da empresa de 2017 para cá, e eu já vou te mostrar essa história. Mas o fato é que o dividend yield médio ali da Unipar variou bastante ao longo dos últimos anos, mas ele fica na casa de 9% ali. Dito tudo isso, vamos checar mais a fundo cada uma das empresas, seus dados, para a gente colocar dentro de uma estratégia clara e de responder a pergunta: qual delas é melhor para quem quer receber mais dividendos? Vamos começar dando uma olhada aqui nas ações da Unipar, que só nos últimos 12 meses pagaram mais de 18% de dividendos e que nos últimos 10 anos teve uma valorização absurda. Quem investiu 100 mil reais lá atrás, há 10 anos, teria acumulado um capital de quase 6 milhões de reais hoje em dia. Inclusive, a empresa tentou fechar capital ali por volta de 2017 e o Luiz Barsi não deixou. De lá para cá, a empresa saiu do valor de 5 reais por ação, mais ou menos, e chegou a bater seus 70 e alguma coisa, que é o que ela vale hoje. Em relação ao histórico de dividendos pagos, a gente vê 2017 como uma quantia aqui de 31% de dividendos, sendo que se a gente colocar esse valor em reais, a gente vê um valor de 5 reais por ação ali, que foi bem superado nos últimos 2 anos da empresa. Outro gráfico muito interessante é o que confronta tanto o lucro quanto a cotação da empresa. O que a gente percebe é que aqui em 2017 a empresa tinha uma cotação muito baixa, enquanto o lucro já tinha subido bastante. E o que acontece com a maioria das ações da bolsa é que o lucro costuma acompanhar as cotações no longo prazo.
E foi isso que aconteceu a partir de 2017. A empresa já lucrava bastante e a cotação começou a acompanhar, estourando aqui a partir de 2019 com o próprio lucro da empresa. E apesar de ter crescido mais fortemente somente nos últimos anos, a Unipar paga dividendos há muito tempo. Tirando os anos de 2010 e 2011, que ela não pagou dividendo nenhum, ela teve algum pagamento desde 2002 ali. E segundo o relatório da própria Unipar, a visão de futuro deles é dobrar de tamanho nos próximos 10 anos. E a gente vai precisar acompanhar para entender se essa história realmente vai acontecer, mas o fato é que nos últimos 12 meses, a cotação da empresa vem caindo mais de 22%. E se a gente considera o reinvestimento dos dividendos, essa queda fica em menos 14%. E de novo, aqui são várias informações sobre cada uma das companhias, mas a gente precisa de fato de uma estratégia clara para pegar essas informações, compilar e tomar uma decisão de compra ou de venda. E é por isso que a gente criou a estratégia Máquina de Dividendos, eu junto com um time de gestão aqui do Clube do Valor, onde basicamente a gente procurou dezenas de outras estratégias de dividendos que já funcionam há décadas no mundo todo. A gente adaptou cada um desses contextos, trouxe os critérios para o contexto do Brasil e o que a gente descobriu foi que investir nas 10 ações que mais pagam dividendos, segundo a nossa estratégia, trouxe um resultado altíssimo nos últimos 25 anos, como você consegue ver nesse gráfico, deixando o Ibovespa ali no chinelo. E basicamente o que a gente faz nessa estratégia é olhar para 3 critérios muito claros de cada uma das empresas. O primeiro deles é a liquidez de negociação diária, o segundo é a presença de pagamentos de dividendos e o terceiro é a média de dividendos pagos nos últimos 3 anos. E é justamente assim que a gente vai avaliar as ações de hoje, mas se você quer saber outras 7 ações que estão atualmente dentro do ranking Máquina de Dividendos, eu vou te deixar esse PDF que está rolando aí na tela para vocês, explicando ainda mais a estratégia e te mostrando essa lista de ações no final. Tudo que você precisa fazer para ter acesso é baixar esse vídeo aqui, clicar no primeiro link que está na descrição desse vídeo. Você vai baixar gratuitamente. Dito isso, vamos olhar aqui agora para as ações da Klabin, que pagou um dividendo ali de 7% nos últimos 12 meses e não tem um histórico de dividend yield tão alto quanto o da Unipar ali, ó. Nos últimos anos, a gente vê várias vezes a empresa ficando abaixo de 3% de dividendos e vem aumentando esse número de um ano para cá. Quando a gente olha para o resultado de receita e lucro da empresa, o que a gente vê é que 2017 até 2020 o lucro estava bem apertado, mesmo a receita da companhia tendo crescido nos últimos anos. Em relação ao gráfico lucro sobre cotação, o que a gente vê é o lucro desprendendo aqui da cotação da empresa em 2020 e depois que esse lucro recuperou a partir de 2021, a cotação da empresa caiu e eles estão alternando ali a partir de então. Em relação à política de dividendos da Klabin, o que a gente vê é uma obrigatoriedade de 25% do lucro a ser distribuído como dividendos em uma periodicidade trimestral, como fala no próprio estatuto da empresa. Já a cotação da Klabin nos últimos 12 meses está praticamente no 0 a 0 e quando a gente considera o reinvestimento dos dividendos, ela está com uma alta de 5% em 12 meses. Dito tudo isso, fica a pergunta final. Qual das duas faz mais sentido para quem é focado em receber dividendos? Para isso, vamos aplicar os critérios da máquina de dividendos em cada uma delas e eu vou te responder no fim. Olhando primeiro para a Unipar, o que a gente vê é uma liquidez diária super suficiente da empresa, uma consistência de pagamento de dividendos há mais de 11 anos sem falhar nenhum e um dividend yield médio de 14,8% nos últimos 3 anos. Já no caso da Klabin, a gente também vê uma liquidez diária super suficiente, uma consistência de pagamentos por mais de 5 anos, sendo que, como esse gráfico aqui mostra, você vê que ali em 2020 a empresa pagou um dividendo quase zero, muito baixo. E o que aconteceu é que naquele ano a Klabin teve um prejuízo, na verdade. E se você para lembrar que o dividendo sai do lucro da empresa, quando a empresa tem prejuízo é muito difícil pagar dividendos, a não ser que ela faça uma dívida para pagar ou tire do próprio caixa da empresa, tirando das reservas que a companhia tem. E o que fez tudo isso acontecer foi que a Klabin carrega uma dívida muito alta dentro do seu balanço. E pior do que isso, uma parte da dívida da Klabin é cotada em dólar. Como o dólar subiu muito no ano 2020, a dívida da empresa também subiu, o que acabou comprimindo o lucro da empresa e atrapalhando os dividendos. A gente consegue ver a trajetória dessa dívida a partir desse gráfico, que mostra a dívida em relação à geração de caixa que a empresa tem. E em 2020 a gente teve realmente um pico que veio reduzindo de lá para cá. E por que eu tô te contando tudo isso? É que por mais que a estratégia máquina de dividendos não olhe diretamente para a dívida das empresas, quando a gente analisa a saúde financeira de uma empresa focado pela ótica do dividendo, uma empresa que tem uma dívida muito alta acaba não passando nos critérios tão facilmente por conta desses problemas que a própria Klabin passou. E é justamente por isso que a Klabin está atualmente na posição 59 do ranking máquina de dividendos, com um dividendo médio de 4% ao ano nos últimos
3 anos, enquanto que a Unipar está na posição número 3, com um dividendo médio de 14,8% nos últimos 3 anos. No final das contas, a resposta é muito clara de qual faz mais sentido, mas agora eu quero ouvir de você. Qual das duas você investe, está investindo, está pensando? Se alguma informação desse vídeo fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, porque eu vou estar te esperando aqui no próximo conteúdo.